Então é revolução democrática mesmo. Assim, ó, é um prenúncio de uma revolução democrática, né? Porque para poder acontecer, a grande parte da população tem que aderir a essa ideia, né? Então eu quero falar a minha ideia para quem está escutando esse vídeo, assim, para entender, porque assim, eu pesquisei durante muito tempo, tá? O porquê que o Brasil é uma economia de primeiro mundo e a população vive como um país de terceiro mundo. Por que isso acontece, né? Por que nós vivemos como país de terceiro mundo, tendo uma economia gigantesca, um potencial incrível tendo no Brasil? O Brasil nunca, sempre é o país do futuro, é o país emergente e nunca emerge, sempre está lá embaixo, nunca consegue emergir, tá? Mesmo assim, nós estamos ali entre a 12ª e a 8ª economia do mundo. Nós temos potencial para ser a segunda economia do mundo, tá? Nos estudos econômicos, aí, segunda economia do mundo. E nós não chegamos a isso porque tem um sistema político no meio, um sistema que está prendendo, está estagnando a economia, tá? Aí eu entrei assim, eu fiz uma pesquisa, o porquê que qual é o grande problema nosso? O grande problema nosso é o seguinte, é a renda. Nós não temos renda suficiente no Brasil, o salário é muito baixo, o dinheiro circulante é muito baixo no Brasil em relação a esses países do primeiro mundo. Então por isso que a coisa não anda no Brasil, muito pouco dinheiro, o salário mínimo é muito baixo. Todos os países têm uma base que é o salário mínimo, né, de renda. E a nossa base aqui, em 2022, é 1.212, agora é 1.302, agora em 2023. E é uma renda muito baixa. A média salarial fica em torno de 2.400, 2.700, a média salarial no Brasil. É ridículo esse dinheiro não tem dinheiro circulante. E não adianta o Sebrae chegar e incentivar a abertura de empresas, tentar incentivar a abertura de empresas, pequenos negócios, se não tem dinheiro circulante na economia. Tu abre e em seguida ali muitos fecham, a grande maioria das empresas estão abrindo, estão fechando no Brasil porque não tem esse dinheiro circulante. Esse é o grande problema no Brasil, a economia está estagnada. Aí eu comecei a pesquisar, eu já venho pesquisando isso há muito tempo, né? E descobri que o problema é renda, tudo bem, o problema é renda. E por que o problema é renda? O que está acontecendo? Porque o salário mínimo é a base da economia, é a base da renda no país, é o salário mínimo. Nosso salário mínimo é muito baixo. Aí descobri por que o salário mínimo é baixo. E o culpado do salário mínimo ser baixo são os governos, os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Eles são responsáveis, é um sistema envolvendo eles, que eles cobram uma taxa muito grande no imposto. Nós temos a maior carga tributária do mundo no Brasil, temos o maior custo operacional do governo, né, tanto municipal, estadual, federal, do mundo é o Brasil, e temos uma das maiores corrupção do mundo. Então isso aí tudo, juntando tudo isso aí, é que está estagnando a economia, faz com que nós não consigamos crescer economicamente e não consegue crescer a renda brasileira, tá? Então esses pessoal que está nesse sistema, desses três poderes, eles estão lá no topo da pirâmide salarial e nós estamos na base da pirâmide salarial, grande parte da população. E tem muitos de nós, muita população brasileira não tem nem renda, porque estão desempregados. 97% da população brasileira ela ganha menos que o salário mínimo da construção, que é 6.395, né, de 2012. 97% da população não ganha isso. Então 97% da população ganha menos que a base de um salário mínimo desse país do primeiro mundo. Então eles estão abaixo do salário mínimo desses países do primeiro mundo. Para tu ver, é uma coisa absurda. Nós temos 215 milhões de brasileiros com fome de consumo, com poder incrível de consumo no Brasil, para agitar a economia interna, e a gente não está ativando isso, né? O Brasil está pensando muito em exportações é importante, realmente importante, nós temos um poder de consumo muito grande aqui para agitar a economia. Nós temos que olhar para dentro do nosso mercado interno aqui, nós temos que colocar dinheiro circulante na mão das pessoas para poder movimentar a economia, para ativar o comércio, ativar a indústria, os serviços, a logística, de entrega para um lado, para o outro, e os insumos, matéria-prima, agitar toda essa gama da economia, todas essas rodas de economia para dar emprego, tá? E esse emprego, como falo sempre, esse emprego vai direto para o consumo, para fomentar, aí começa a girar cada vez mais a roda, mais emprego, mais consumo, mais emprego, mais consumo, e assim vai indo, até ter a estabilidade econômica no país, né? Mas tem que ter renda, isso aí é muito importante, é a renda no Brasil. Deu para ver que também, cara, nessa eleição agora, no segundo turno, cara, um dos candidatos, até o Bolsonaro, falou que naquela coisa de, né, tava muito acirrado, chegou e falou que não, que nós vamos dar um salário mínimo, vai ser R$1.400. R$1.400, né? 1.400, era 1.212, 1.400.
Aí, mas 1.400 também é ridículo, né? Mas na época, todo mundo falou, 1.400, mas aí não tinha nem de onde tirar o dinheiro, não sabia nem que tipo de orçamento para poder pagar esse valor, né? Que um dos grandes problemas do Brasil é que o salário mínimo ele não é um problema, ele está indexado na Previdência, existe um déficit na Previdência, né? Na verdade não existe déficit, eu vou explicar isso depois. Por isso que existe uma solução para tudo isso aí, então vou mostrar a solução. Mas, no é o seguinte, então ele falou R$ 1.400 e não tinha orçamento para isso. E foi naquela coisa, estava acirrada aquela diferença mínima que foi, né? Aí depois o Lula falando uma coisa que é verdade também, mas o Lula é outro hipócrita também, né? Falou que o governo, 4 anos, nunca tinha dado um aumento real ao salário mínimo, só o reajuste. Dessa vez resolveu dar um aumento real bem acima da média que dão, mas simplesmente jeito não é nem o suficiente, não dá nem... Não dá, é ridículo, R$ 1.400, também é um salário mínimo muito baixo. Aí o Lula falou que ia dar um aumento real de R$18, cara, ia passar para 1.302, é 1.320, é 1.302, né, R$18, 1.320 é o salário mínimo. E agora não teve esse aumento, que agora ficou para maio o aumento. Vai dar em maio o aumento, dia 1º de maio, já vai fazer aquela festa do Dia do Trabalhador, já vai dar um aumento real. E a turma, um aumento real, a mídia falando, e umas pessoas até que ficam impressionadas, pessoas letradas, elogiando o aumento real do salário mínimo, que o Lula vai dar R$18, o pessoal está achando o máximo isso. Assim, é irracional essas coisas que eu não consigo entender, cara. Pessoas até inteligentes comentando isso aí, cara, pessoas que eu vejo na mídia, assim, pessoas que... é triste, muito triste. Os votos custam pouco, eles pedem pouco e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver. Vamos para soluções então, né? Porque como é que a gente vai solucionar isso aí? O salário mínimo ele tá preso na Previdência, o salário mínimo, tá? Preso no sentido, não é preso, né? Senão que ele tem que subir junto com a Previdência. Nós temos que valorizar o salário mínimo dos aposentados também, então isso tem que subir junto, tá? O ministro do Bolsonaro deu uma ideia de desvincular o salário mínimo da Previdência. No caso, aí subir só o salário mínimo do trabalhador e não subir o salário mínimo da Previdência, né? Para poder agitar a economia, aumentar o salário base, para aumentar a renda brasileira para agitar a economia. A ideia, na minha opinião, não tem que desvincular. Eu acho que o aposentado tem que continuar ganhando. Tem que seguir o aumento, né? Não vai ser prejudicar demais os aposentados desvincular, né? Aí vai a Previdência ficar cada vez pior, os aposentados, né? Então, e vai aumentar muito pouco também, porque os empresários não têm capacidade de pagamento de um salário mínimo maior enquanto não ativar a economia. Então, uma ideia é fazer uma outra coisa antes de ter um aumento real do salário mínimo. Então, primeiro é fortalecer o empresário, né? Porque a ideia da revolução é fazer o bolo crescer. É aquele bolo de alfinete, né? Que todo mundo sai ganhando, né? O empresário, o trabalhador. O que precisa para o Brasil se desenvolver, ter um crescimento econômico? Eles falam sempre educação, investimento em ciência e tecnologia. E nesse estudo que eu fiz, quando estou falando ali, tudo bem, isso é muito importante, isso. Educação, ciência e tecnologia, tu se qualificar profissionalmente, mas para começar, inicialmente, tu tem que ter uma condição que tu vá trabalhar e ganhe um salário mínimo da Constituição, 6.395. Isso aí é o essencial agora. E à medida que tu ganhar um salário mínimo 6.395, um poder de compra desse valor hoje, um poder de compra de 6.400, ganhando um salário mínimo de 6.400, um poder de compra, todas as famílias, todas as pessoas vão se qualificar, vão qualificar o seu conhecimento. Vão fazer um investimento no seu conhecimento, em educação, vão colocar seus filhos de repente, um colégio privado, um colégio né, dar um curso para qualificar mais seu filho. Os próprios familiares, os próprios pais também vão se qualificar, as mães. Então, o dinheiro na mão, ele resolve todos os problemas brasileiros, resolve o problema de educação, resolve o problema de saneamento básico, que pode alugar uma casa num bairro com uma melhor infraestrutura, alimentação, vestuário. Então, melhora a qualidade de vida. A partir daí, sim, aí a pessoa começa a se investir, aí vai ter aquela coisa que, eu trabalho, eu ganho, e a autoestima lá em cima, vou me qualificar, vou me aperfeiçoar, e assim vai indo, começa a ter o crescimento econômico. É uma segunda parte disso aí, né?
Mas inicialmente é a renda. A pessoa tem que ter assim, ó, eu vou sair para procurar um emprego, vou conseguir um emprego e vou trabalhar e não vou ganhar menos 6.395. E assim nesses países do primeiro mundo, as pessoas vivem muito bem lá. Muitos brasileiros estão lá ganhando salário mínimo lá, trabalham com serviços básicos assim e tem uma boa casa, uma boa moradia, boa alimentação, tem qualidade de vida, tem lazer. Por que não aqui no Brasil? Porque o sistema está aprendendo, tá? Então vou explicar isso aí agora, porque o que está havendo aí, esse problema ali. O salário mínimo é o seguinte assim, ó, existem 4 impostos, tá? Quatro impostos que nós pagamos, né? Que a população paga, que supre a Previdência. Só que atualmente só está entrando um imposto na Previdência. Somente o imposto das carteiras assinadas, que vem no teu contra-cheque, na carteira no trabalho, né? Tu paga um X% para a Previdência e as empresas pagam 20% da folha de pagamento. Tá? E tem 3 impostos que fizeram uma lei lá que estão meio que desviando da Previdência, né? Que é o PIS, CONFINS e a arrecadação sobre loteria esportiva, essas coisas de jogos assim, de azar, esses tipos de jogos assim, tem imposto revertido para a Seguridade Social, no qual a Previdência faz parte. Tá? Então, se esses 4 impostos fossem para o seu devido lugar, que é a Previdência, não teria o déficit na Previdência. Tá? O salário mínimo não sobe porque existe um déficit. Então, se aumentar o salário mínimo, aumenta demais o déficit. Aí o governo tem que buscar dinheiro, recursos de outros setores da economia para poder suprir, e não tem recursos para suprir dessa Previdência. Realmente não tem. Mas só que esse dinheiro está sendo desviado justamente para esses setores da economia. Tá? Existe outro desvio também, que é a desvinculação da Receita da União, que é o DRU. Com zero plano real lá, eles lançaram o DRU, que é para ter terminado ali no governo Temer, e o Temer ele não terminou, era 20% na época, o Temer passou para 30% e vigora até 2023 agora para terminar o DRU. Provavelmente eles vão de novo prorrogar e assim vão indo, porque eles olha como é que é o DRU que eles fazem o DRU. O DRU é a desvinculação da Receita da União. Eles vinculam parte da Receita da União, eram 20%, agora está sendo 30% a partir do governo Temer, né? Não vai se vergonha esse termo. Então ele desvincula 30% da receita da União, da Previdência, da União no caso é da Previdência. Então eles vão justamente ali na Previdência pegar esses recursos. Eles pegam 30% da Previdência e jogam no orçamento geral. E a Previdência fica sem dinheiro. A Previdência já não tem dinheiro para pagar os aposentados. Eles vão lá e tiram mais 30% do seu orçamento. Por que eles fazem isso? Olha só a sacanagem que tem nisso tudo. Isso aí é crime, tá? Foi mais ou menos o que a Dilma fez quando sofreu o impeachment, né? Eles fazem isso porque o custo da Previdência, quando tem um custo que o orçamento não cobre, aí existe uma legislação no Brasil, o Brasil pode vender títulos da dívida pública. Por isso que eles fazem isso, eles vinculam o dinheiro, eles tiram o dinheiro da Previdência para ficar sem dinheiro para a Previdência e porque o governo compra título para poder suprir o dinheiro da Previdência para poder pagar os aposentados. Então é uma tabela que eles fazem para poder aumentar seu orçamento, já que eles não podem diretamente fazer um empréstimo, vender títulos, aliás, da dívida, quando se juros Selic, um juros absurdo, que está endividando, está quebrando o país, isso aí, cara, cada vez mais endividando o país, essa dívida pública que tem o país, uns valores absurdos Selic, umas taxas de juros lá em cima, e eles pegam o dinheiro assim, porque não é deles o dinheiro, né? O dinheiro é público, né? Então eles jogam um orçamento e assim o Brasil vai se endividando. É uma coisa que acontece. Então isso aí é uma sacanagem, isso aí. Nós temos que acabar com esse negócio de cidru agora esse ano. Antes de qualquer aumento real que o empresário vai dar para os seus funcionários, né, que para poder chegar a renda, né, antes de tudo, nós temos que dar capacidade para os empresários poder dar esse aumento real, né? Eles têm que ter capacidade, que eles não podem aumentar os custos desses salários sem ter a devida venda, né? Então nós temos que fazer eles terem uma venda, aumentar a venda, o volume de venda deles, né? O volume de venda deles para ter uma capacidade para dar um aumento salarial. É isso que nós vamos fazer. Então é uma coisa que tem que trabalhar todo mundo junto, né? Os empresários, o governo e a população. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma reforma tributária sobre o consumo, tá? Que todo o custo do empresário, tá?
todo o custo dele de imposto vai para o consumo, vai para o preço final do produto. Então, quem paga o imposto, na verdade, são os consumidores, a população brasileira. Então, nós vamos baixar drasticamente o imposto do consumo e o empresário vai ter que repassar esses valores para a população, para o seu preço, né? Para poder o plano dar certo, né? Tem que pensar o país como nação, assim, tem que ter aquela coisa de nacionalismo, coisa de patriotismo. Aí que tem que entrar esse nacionalismo e patriotismo. O empresário tem que repassar esses valores. Já que ele não vai pagar, ele repassa, porque ele repassando vai diminuir o custo do seu produto, o preço do seu produto, e consequentemente vai dar uma deflação, e essa deflação vai aumentar a renda da população, e a população vai ter mais acesso aos seus produtos. Então o empresário vai vender muito mais, o comércio, a indústria vai vender muito mais, vai aumentar muito a venda, tá, desses produtos, eles vão ganhar no volume, tá? Aí o empresário não vai pagar imposto, vai ter mais ou menos a mesma margem, mas vai ganhar um volume mais de venda. Aumentando o seu volume de venda, vai ter que começar a ter um lucro muito maior. E parte desses lucros pode dar para um aumento salarial. E aí que fecha a economia. A economia é uma coisa perfeita, né? Mas tem que fazer as coisas na ordem. Nessa ordem todo mundo ganha. Tá? Aí o empresário realmente vai arrecadar muito mais nas suas vendas e pode dar parte desse seu lucro, de uma venda maior que vai ter, para os salários dos seus funcionários. E aí, recebendo esse aumento salarial que eles vão receber, o que vai acontecer? Todos os funcionários de todas as empresas recebendo esse aumento salarial e o governo arrecadando mais com o volume de vendas, vai ter uma arrecadação regular de imposto, para poder dar um aumento também da previdência do aposentado. Aí vai subir a renda brasileira, e subindo a renda brasileira vai aumentar o consumo, aumentando o consumo aumenta mais ainda o lucro do empresário. Então, e a arrecadação de imposto, aquela coisa que eu falei, né? Aí começa a girar a roda da economia. Eu vou mostrar como é que é calculado o imposto de consumo no Brasil. Um absurdo o cálculo, como é que é feito, um cálculo por dentro que só no Brasil tem, pouca gente sabe disso, como é que é feito, não tem ideia de quanto se paga imposto no Brasil, é muito mais que aparece aí nos meios de comunicação. E eu vou dar um exemplo assim, eu vou falar da gasolina e de alguns eletroeletrônicos assim, para ter uma ideia. Só para ter uma ideia, assim, também a cesta básica nesses países de primeiro mundo não paga imposto. Tá? Arroz, feijão, leite, pão, farinha, essas coisas não pagam imposto nesses países. Por isso, e olha só, esses países têm uma arrecadação incrível de impostos lá, eles têm condições. Olha que é a estrutura desses países, das cidades, dos estados desses países, como é que é a estrutura deles. Eles não têm problema não tem problema de previdência, não tem problema nenhum de orçamento, porque tem uma boa arrecadação e a coisa lá é lisa, né? Não tem baixo risco de corrupção, um estado light e impostos baixos, e a população que ganha com isso. É isso que ele tem que trazer aqui para o Brasil. Então, assim, vamos dar um exemplo da gasolina, começar com a gasolina. A gasolina, assim, nos países primeiro, como é que é o preço da gasolina nos países do primeiro mundo? Vamos dar um exemplo assim, tipo Estados Unidos, mas é tudo a mesma base, assim. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos pegar R$100 e vamos comprar 100 de gasolina nos Estados Unidos, lá, 100. Aí chega um posto de gasolina, eu gastei 100. Quanto é que dá de R$100? Quanto é que dá de imposto? 17% a gasolina nos Estados Unidos, da média, né? Cada estado é um preço, a média é 16,8%, vamos arredondar para 17%. 17%, tá? Desses 17%, parte vai para o município, onde está sendo colocada a gasolina, parte para o estado, onde está sendo colocada a gasolina, e parte para o governo federal. Tá, então lá é 17%. Então eu gasto R$100, mais 17% dá 117. Aí tu paga 117 no posto de gasolina lá nos Estados Unidos, nos países também de primeiro mundo. Tá, vamos passar agora para o Brasil. No ano passado, aqui no Brasil, que agora está muito difícil saber, tá para mudar esses cálculos de imposto, né? Vamos se basear no ano passado. Tá, era assim, aqui no estado do Rio Grande do Sul era 45% de imposto, era 15% de imposto federal e 30% de ICMS, e parte do ICMS ia para o município. Então dá 15 mais 30, 45. Então tu compra 100 gasolina, 45, paga 145? Não paga 145. Porque no Brasil existe um cálculo por dentro. Tá? O preço do imposto no Brasil não é sobre o custo, sobre o preço sem imposto, tu coloca o imposto em cima, não. É sobre o preço de venda da mercadoria. Então assim, para explicar melhor, que é um cálculo meio complexo, para falar que não vão entender. Então assim, o preço então tu compra R$100 de gasolina,
Quanto é que dá R$100 mais o imposto, que menos 45% dá 100 de novo? É 81,81%. Então, tu paga a gasolina 181,81 centavos, vai pagar de gasolina, com imposto de 45%. Tu paga 181,81, tu não paga 145. E olha que nesse país primeiro mundo, 117. Então aqui tu paga 181, cara. Olha a diferença de imposto. 181 menos 181,81 menos 45% dá R$100. Então, não é sobre a base, é sobre o preço de venda o imposto no Brasil, é um cálculo por dentro que eles chamam, tá? Na verdade, assim, para quem eu vou falar bem rápido assim, mas é assim, é 100% menos os 45 dá 0, dá 55. 55 dividido por 100 dá 0,55. Aí tu divide o preço do combustível sem o imposto, divide por 0,55, dá o preço da gasolina. Vai dar 181,81. Pode fazer isso aí que você vai fechar todos os cálculos, fecha assim que se calcula. Então é esse o imposto no Brasil, é um imposto absurdo. Aí eu peguei aqui, ó, dois produtos que tem em torno de 45% de imposto, como eles falam, né? Que é a máquina de lavar e a geladeira. Aí a geladeira eu calculei aqui, peguei o preço médio da geladeira aqui no mês de janeiro de 2023, está em torno de 1.700 uma geladeira, tá? De uma marca boa, R$1.700. Tá, então qual é o preço da geladeira na verdade? O preço da geladeira é 935. Esse é o preço da geladeira. O preço da geladeira não, é o preço sem imposto. Aí com o imposto do governo vai para 1.700. O governo ganha 765 de imposto em cima de uma geladeira, que custa 1.700. Olha só, coisa absurda. E se fosse que nem nos Estados Unidos, assim, ó, nos países do primeiro mundo, nós temos que comparar para o primeiro mundo. Então, a 935, uma Consul, uma Electrolux lá, vem vender uma geladeira, o nosso custo é 935 para vender. Em cima disso, coloca o imposto. Aí nos Estados Unidos ficaria por 1.094, nesse país do primeiro mundo. 1.094, aqui 1.700. Eles têm mais acessibilidade a esses produtos lá. Quantas pessoas não têm condição de comprar uma geladeira nova, que tem um consumo de luz bem menor que essa geladeira antiga? E se fosse botar os 45% de imposto, no cálculo normal, como é feito nesse país do primeiro mundo, ficaria 1.355, não 1.700. Nosso é o preço diferenciado, imposto por dentro, então dá 1.700. Máquina de lavar, R$2.000. O custo dela sem imposto, 1.100. Se colocar o 17%, que é o imposto, que geralmente é o imposto desses países, ela ficaria em 1.287, uma máquina de lavar que custa R$2.000. Olha a diferença de preço. Se colocasse 45%, que é o imposto que o Brasil cobra aqui, daria 1.595, não R$2.000, que é o calculado em cima da base, não em cima do preço de venda. É assim que é feito no Brasil. Por isso que o preço do Brasil é horrível, é incrível o preço do Brasil. Nesse país do primeiro mundo, o material escolar não tem imposto, produtos básicos, alimentação não tem imposto, tá? Tipo farinha, pão, isso não tem imposto. Aqui tem imposto até do pão. Olha, a França lá fez a maior revolução do mundo, foi a Revolução Francesa, que os caras invadiram Versalhes lá e cortaram por causa do imposto do pão, que o governo aumentou o imposto do pão. Eles fizeram essa away lá. E aqui os caras fazem um monte de coisa, a gente está parado. Claro que a gente não vai invadir palácio nenhum, não vai invadir o Congresso, não vai invadir nada. Isso aí é um plano 3. O plano 2, o plano 1 é bem simplesinho e vai dar certo, não precisa do plano 3. No plano 1 a gente consegue fazer a coisa acontecer. Claro que além do aumento que vai ter de salarial, um aumento real do salário, né, que o empresário vai poder dar, com esse volume de venda que ele vai ter, né, ele vai acumular capital para poder dar um aumento de salário para os seus funcionários. Esse aumento salarial é uma coisa já combinada já com os empresários antes de fazer todo esse trabalho, aquela coisa combinada que eu falei. Então, quando tiver essa oportunidade, quando tivesse a coisa já agilizada, começa a dar aumento salarial. Porque dando um aumento salarial, como eu falei ali, esse pessoal que recebeu aumento, todas as empresas pagando um aumento do salário, aumentando o piso do salário, aumentando o piso do salário mínimo e dando esse aumento, esse dinheiro também vai para o consumo, tá? Aí começa a dar o poder de consumo da população toda, começa a aumentar, aí começa a agilizar mais a economia ainda. O mais legal de tudo isso, que é aquela coisa que a gente tem que fazer um pleno emprego no Brasil, é que vai dar mais emprego isso. Esses funcionários vai aumentar a demanda por emprego nas empresas, porque vai ter essa circulação muito grande de mercadoria, da logística, tudo, então vai dar muito emprego. E esse pessoal que está sem renda hoje no Brasil,
sem renda, tem um potencial de consumo incrível, uma necessidade de consumo, eles vão começar a entrar no mercado de trabalho. Entrando no mercado de trabalho, vai ter parte do dinheiro do seu salário também vai para a Previdência, já começa a alimentar a Previdência também. E eles vão para o consumo também, então todo mundo indo para o consumo. Aí os empresários vão começar a vender muito mais, e cada vez mais. Essas empresas não vão ser mais ociosas, as indústrias não vão ser mais ociosas, com certeza vai abrir mais indústrias, mais comércio, porque vai aumentar muito a demanda, porque nós temos uma carência muito grande de consumo no Brasil. Nós temos um potencial, uma população que tem no Brasil. A gente consome menos que esses países com 50 milhões de habitantes, nós temos 215 milhões de habitantes. É incrível, nós temos um potencial de consumo incrível e nós temos que consumir, nós temos que ir para o consumo aqui na população, tem que fazer o pessoal consumir. Esse aqui é o objetivo, né? Das condições das pessoas terem uma vida digna. E a vida digna é consumir, é ter um consumo básico para poder ter uma vida digna. Crie-se que se a gente se organizar, né, conseguir fazer essa revolução, essa reforma, essas coisas, tem que fazer todas essas reformas todas, né? Este ano ainda de 2023, que dá para fazer isso, a gente conseguir se organizar rapidamente, né? Ter um número de inscritos, que depois eu vou mostrar como é que é isso aí, tem que ter muito número de inscritos, porque o nosso poder vai ser um número de inscritos nessa revolução, um número de pessoas que vão querer participar dessa revolução, que vai ser uma participação no celular, no computador da sua casa, na rua, onde que estiver, onde qualquer um pode fazer em 5 minutos, faz um trabalho ali, vai ajudar muito para fazer essa transformação, para as pessoas poderem ganhar esse salário mínimo e ter o poder de compra. Esse é para resolver os problemas do Brasil todo, isso resolve todos os problemas da população brasileira. Todos os problemas, até problemas de segurança pública, porque é notório que todo país tem problema de segurança pública que não tem emprego, não tem capacidade de trabalho, que as pessoas não têm condições de trabalhar, conseguir uma renda e acabam indo para o crime, né, essas coisas da violência que tem no país. Então, à medida que as famílias ficam mais estabilizadas financeiramente, melhora até melhor, as famílias ficam mais harmoniosas, tudo. É interessante isso, a falta de dinheiro, a capacidade de um pai de família botar um alimento na mesa, alguma coisa, isso aí dá muito atrito em família e demanda muito crime também. Então, a violência diminui muito quando existe um pleno emprego nos países de pleno emprego, tem uma renda boa, pleno emprego, tem menos violência. Isso aí é uma das coisas muito que no Brasil é a violência, então vai diminuir muito a violência no Brasil. É incrível, dá para mudar, então a transformação do Brasil vai ser muito grande. Quem calcula, tá, o salário mínimo é o DIEESE, o salário mínimo da Constituição, né? A Constituição ali no artigo 4, inciso 7, é o artigo 4, inciso 7 da Constituição. Então, o DIEESE que calcula o valor. Então, no ano passado, no 2022, era 6.395, esse ano não sei se calcularam ainda, mas vai ter aumentado um pouquinho. Mas assim, ó, quando nós fizermos esse trabalho da reforma tributária e no preço de consumo ali, e cair os preços vão cair muito no Brasil, muito mesmo no Brasil, em todos os segmentos da economia, nós temos que fazer esse trabalho rapidamente esse ano agora, né? Nós temos que se organizar muito, a gente vai ter que se organizar depois para fazer isso ainda, mas a gente vai conseguir fazer isso aí. Se organizando até meados de 2023, ali no segundo semestre, a gente consegue fazer todas essas mudanças rapidamente lá no Congresso. Então, assim, se nós baixarmos os preços a nível de país do primeiro mundo, os impostos, então vai cair os preços. Tá, aí os preços vão ficar lá embaixo, então o DIEESE vai ter que recalcular o salário mínimo, que vai precisar do salário mínimo menor, porque agora com os preços mais menores, né, então para manter aquela coisa da Constituição, né, básico, que é a educação, saúde, alimentação, vestuário, essas coisas, moradia, então vai ter que recalcular. E o CRI vai ficar em torno de 4.500, como eu falei, 4.500. Aí sim, aí a renda fica, o dinheiro fica valendo mais no Brasil, aumenta o poder de compra do dinheiro. Então 4.500 vai ser o suficiente para ser o salário mínimo, para ter aquelas necessidades básicas. E todo mundo tiver uma renda, quem ganha em torno assim de 2.000 vai ter um poder de compra de 2.800. Quem ganha 3.000, 4.200. Quem ganha 4.000, 4.16, dá 5.600 e assim aumenta o poder de compra incrivelmente as pessoas. Tá? As pessoas vão ganhar, vai aumentar o poder. Tem um dinheiro guardado lá, tem R$1.000 guardado, tá? Porque os R$1.000 agora a partir de agora vale 1.400, que os preços caíram, então o dinheiro valorizou.
É uma coisa incrível da fazendo no Brasil. Porque a diferença, eu mostrei ali, olha, eu dei um exemplo da gasolina, da refrigerador, e da máquina de lavar, mas é tudo isso. Olha, o imposto automático no Brasil é 90 e poucos %, tá? 90 e poucos % no cálculo por dentro, que é imposto sobre imposto. No Japão, cara, é 5% de imposto. Nos Estados Unidos é 7%. Nos países europeus lá deu uma aumentada agora, está em torno de 20 e poucos %, mas era bem menos, era em torno de 10, 12%. Aumentou 20 e poucos porque estão incentivando o carro elétrico, né, que tem menos imposto, e o carro a diesel, gasolina, eles aumentaram imposto para incentivar a produção de carros elétricos na Europa. Então é isso aí que acontece, o imposto é muito alto no Brasil, é no extremo no Brasil. Então nós trabalhamos para poder sustentar essa máquina corrupta que tem aí de governo, né, que é uma máquina pública muito pesada, cheia de corrupção, com uma gestão muito péssima, uma gestão horrível, muito mal gerido o dinheiro no Brasil. Então isso aí a gente vai ter que trabalhar em cima disso aí. Em cima disso aí são nas leis. Então tudo é na lei. Nós vamos ter que entrar nas leis para fazer todas essas. Uma das reformas que nós temos que fazer é a reforma administrativa, né? Tirar o peso ali dos poderes ali. Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Que eu procurei fundamentos, né? Então eu peguei uma reportagem do Jornal da Record sobre o peso do Congresso lá, né? O Congresso Nacional. É um exemplo ali, né? É um exemplo esse Congresso. Os valores ali não estão atualizados, são uns 2 anos atrás, eu acho. Acho que é de 2021, aqui de 2020. Então não está atualizado, mas demonstra realmente como é que a coisa funciona. Então eu quero fazer isso aí, tanto nos municípios, nos estados e no país, lá no Congresso, né? Em todas as áreas de governo. Fazer diminuir o custo, deixar um estado mais leve, mais light, já benefícios deles, aquelas coisas, né? Vamos fazer render ali o artigo 5º da Constituição, né? Que todos nós temos os direitos, são iguais, né? Então eles vão ter que ter os direitos iguais da população também, acabar com muitos benefícios que eles têm lá. Então assista esse vídeo da Record aí para te comentar depois. 6ª maior população, 12ª maior economia do mundo e líder absoluto em gastos com políticos. Um estudo revela que cada um dos nossos 594 parlamentares custa mais de 20 milhões de reais por ano aos cofres públicos. A conta é simples, mas o resultado é revelador. Dividindo o orçamento anual da Câmara e do Senado por 365 dias, um único dia de funcionamento do Congresso Nacional custa aos brasileiros quase 31 milhões de reais. Deputados e senadores chegam a dispor de vários auxílios, como, por exemplo, a ajuda para a moradia. Eles ainda contam com cerca de 106 mil reais por mês para pagar assessores. Especialistas garantem que não há preço para manter a democracia. No entanto, o parlamento custa muito para o povo brasileiro. Estudo feito entre pesquisadores do Instituto de Matemática Aplicada do Rio de Janeiro, da Universidade da Califórnia e da Universidade de Brasília comprovou esta realidade. Na pesquisa feita em 34 países, o Brasil aparece em primeiro lugar na lista daqueles que mais gastam com o parlamento, milhões de reais, valor que é 528 vezes maior do que a renda média da população. A gente ficou um pouco surpreso, porque esse número para o Brasil, né, 528 vezes a renda média, né, do gasto parlamentar, ele é mais do que o dobro do segundo colocado, que é a Argentina. Né? A Argentina tem um pouco mais de 228. E se você pegar a média dos outros países, você tem, tirando o Brasil, né, a média dos outros países é apenas 40, né, 40 vezes a renda média. No estudo, os pesquisadores também analisaram o financiamento público partidário. O Brasil, de longe, é o país que mais distribui dinheiro para as legendas. Pelos cálculos, foi constatado que os partidos políticos daqui recebem, em média, 2 bilhões e 200 milhões de reais por ano. Naturalmente, essas dezenas de partidos não significam dezenas de ideologias, né? Então, o Brasil passou a ter uma quantidade enorme de partidos, até porque, em se considerando verbas distribuídas aos partidos, ter um partido passou a ser um bom negócio. Ainda segundo o especialista em contas públicas, essas despesas com o parlamento são inconcebíveis na atual realidade do país. Completamente acima da realidade brasileira, né? Chega, em muitos casos, a ser um assinte em relação ao cidadão comum,
Nós temos cerca de 40 milhões de brasileiros que estão vivendo às custas de um auxílio emergencial. Enquanto isso, nós temos parlamentares que custam, só naqueles custos mais diretos, que custam ao brasileiro cerca de R$180 mil por mês. Vou falar aqui uns dados aqui, eu quero que vocês repassem esse vídeo, gente, para o Brasil inteiro, principalmente para o eleitor, para vocês verem que a conta, gente, olha como é que é a matemática, né? E por que a gente tem que fazer uma reforma política urgente? Não fez a reforma da Previdência? Quer dizer, o povo não está pagando a conta? Que dia que aqui vai pagar a conta? Então tem que ser agora. Então tem que levantar essa bandeira aqui da reforma política para nós, políticos, pagar a conta. Mas vamos lá. Matematicamente insustentável. Um presidente da República, um vice-presidente da República, um presidente da Câmara Federal, um presidente do Senado Federal, 81 senadores, 513 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores, 27 câmaras de deputados estaduais, 1.049 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 5.568 câmaras municipais, 57.931 vereadores. Total, 70.794 políticos. Não estamos falando de nenhum partido de forma específica, né? 12.825 assessores parlamentares na Câmara Federal sem concurso, 4.455 assessores parlamentares no Senado sem concurso, 27 mil assessores parlamentares na Câmara Estaduais sem concurso, estimado por falta de transparência, 600 mil assessores parlamentares nas câmaras municipais sem concurso, estimado por falta de transparência. Total geral, 715.074 funcionários não são concursados. Gasto, agora para vocês verem os gastos, 248 mil por minuto, quase 15 milhões por hora, 357 milhões por dia e quase 11 bilhões por mês. Gasto total, acima de 128 bilhões por ano. Gasto total, vou repetir, acima de 128 bilhões por ano. Mais de 6 bilhões de fundo partidário, que pode vir aí. Além disso, deve-se computar o rombo da Previdência Social com as aposentadorias, né, de outro planeta. 37 partidos registrados no TCE, mais de 73 partidos de informação. E o pior, mas muito pior, governança zero, que é a verdade. A produtividade, nenhuma. Pelo contrário, só sabe roubar, né? Tem que tocar no ferida. As perguntas cabíveis diante dessa situação são as seguintes. Será que a reforma da Previdência é a única prioridade nacional? Né? Como que é que nós vamos deixar chegar a esse ponto, gente? Pô, brasileiro que paga meu salário, eu sou empregado de vocês. Quem dita as ordens é vocês é o patrão, eu sou empregado. O político é empregado de vocês, quem dita é vocês. Então vai para a rua agora, para quem defendeu a reforma da Previdência, vai para a rua, para a rede social, para Facebook, para o WhatsApp, defender a reforma política. Eu estou aqui sendo o primeiro a dar bom exemplo. Eu quero a reforma política. Eu quero menos deputados, menos vereadores, menos prefeitos, te extinguir vice-prefeito. Vice-prefeito não serve para nada. Vice-prefeito é o seguinte, se o prefeito morrer, ele assume. Se o prefeito roubar, ele assume. Até então não serve para nada. Pergunta aí na sua cidade o que o vice-prefeito fez. Vamos acabar com isso, gente. Vamos diminuir. Depende do povo brasileiro. Né? Então esse texto que eu estou passando para vocês aqui, esse vídeo que eu estou falando, é para o eleitor brasileiro, que é o patrão. Porque quem está pagando a conta são vocês. Está na hora de vocês ditar as regras e mudar isso aí. Então compartilha essa ideia e vamos agora pedir a reforma política, que é a reforma mais importante. Falou tudo esse deputado aí, né, cara? Eu espero que ele ainda esteja no Congresso lá, porque ele vai ser muito útil para nós fazer um trabalho, né? Porque ele vai estar já lá e junto com outros também que estão lá, que tem essa ideia também de fazer essas transformações, eles vão nos apoiar também. Então, com certeza, nós vamos ter um pessoal lá, que vai a minoria, né? Mas nós vamos fazer esse trabalho em cima da maioria, porque a maioria é contra isso aí que ele falou. A grande maioria do Congresso não quer isso. Porque eles querem mais cadeiras, eles não querem perder o número de cadeiras. Quanto menos cadeiras, mais difícil tem de eles atingirem o objetivo deles de ser um deputado, né? Ser um senador, no caso aqui no estado, nos estados ser deputado e nas cidades vereador. Então, quanto menos cadeira, mais difícil fica, né? Agora vai vir o censo, provavelmente, com o número do censo agora da população brasileira, eles vão aumentar as cadeiras também, né? Tanto de vereador, como deputado estadual, federal e senador. Tranquilamente eles vão aumentar. Então, nós vamos começar a barrar isso aí, nós temos que diminuir o peso desse estado aí, como aquele lá no programa, no vídeo da Record também, da TV Record. Então, tem que diminuir o peso e tem que diminuir deputados, senadores. Nós temos que enxugar a máquina administrativa, acabar com benefícios, tudo isso aí através... dentro do Poder Legislativo, através das leis que as coisas mudam. Então, nós temos que entrar dentro do Poder Legislativo. Então, nós já achamos os problemas, né, as causas dos problemas, os motivos e tal, e agora a gente tem que resolver isso, né? O que a gente vai ter que fazer para fazer essa transformação
na sociedade, né, no país como um todo. Então é assim, como falei, tudo é na lei, tá? Como é uma revolução democrática, então nós temos que ir para cima para a lei, porque nos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, o legislativo é que faz as leis, né? Então, e o judiciário e o executivo, eles obedecem essas leis que o legislativo faz. Todos obedecem leis, então tudo é baseado na lei. Então é nas leis como tem que entrar. Eu, quando fiz um processo com o Ministério Público para baixar, reclamando esse cálculo por dentro aí das contas de energia elétrica, o Ministério Público respondeu que é lei. E quando é lei, não pode fazer nada. Só quem pode fazer é o Congresso. Então, por isso que eu resolvi atacar o Congresso. Nós temos que fazer o quê? Vai fazer essas mudanças todas em cima do Congresso, em cima dos legisladores. Em cima deles nós temos que fazer mudança. Então, é ali que nós vamos trabalhar. E como é que a gente vai fazer assim? Existe uma frase na Constituição, tá? Que é assim, todo poder emana do povo, e em seu nome esse poder deve ser exercido. Isso tem em todas as constituições do mundo, constituições democráticas. Então é democracia. Então, assim, todo poder emana do povo. Qual é o poder que emana do povo? É o voto. Nós votamos nesses legisladores. O que interessa para nós são os legisladores. Nós votamos nos vereadores, deputado estadual, federal e senadores. Nós votamos neles. Em seu nome esse poder é exercido. Em nosso nome, em nome da população, eles têm que exercer esse poder. Em nosso nome, tá? Só que no Congresso, no Legislativo, tá? Grande parte deles, né? Como lá é votação, é sempre maioria, então muitas leis que não nos interessam, que nos prejudicam, essa maioria vota contra. E então existe uma minoria lá que quer fazer, que não quer deixar passar as leis ou quer fazer as mudanças, não consegue, porque a maioria sempre vence. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que entrar nessa minoria, junto com essa minoria lá. Esse deputado aqui que deu a letrinha para nós, é um deles. E dentro lá existem vários senadores, vários deputados, aqui na sociedade tem vereadores também, deputados estaduais nos seus estados, que querem realmente fazer a mudança. Existe muita gente boa nesse meio, que quer fazer a coisa certa, e não consegue fazer porque é minoria. Então nós vamos nos aliarmos a ele e fazer um trabalho de pressão em cima da maioria. Como é que vai ser essa pressão? Essa pressão vai ser nas redes sociais. Eu vou mostrar aqui mais um fundamento muito bom que eu peguei no YouTube, tá? De uma entrevista do líder do Vem Pra Rua, um grupo de manifestações que tem em São Paulo, é o Rogério Schecker, tá? Ele fez um programa Antagonista, ele deu uma entrevista e a sacada dele, assim, que eu vi ali, é mesmo, é interessante. Eu estava há anos já pensando em fazer um trabalho desse, e muita gente falava, acho que não vai conseguir, porque a população não vai aceitar e tal. De repente eu vi esse cara fazer um trabalho e deu certo, cara, e deu certo. Então aquilo aí vai ser um incentivo para quem não acredita que possa dar certo. Então tem uma coisa muito bem embasada que vai mostrar que deu certo, uma coisa foi feita e deu certo. Então assista essa entrevista do Rogério Schecker, o líder Vem Pra Rua, com o programa Antagonista. Como que o foro privilegiado foi aprovado no Senado? Eu vou contar uma história que ela não foi muito divulgada na época. A gente falou, não foi segredo, mas ela acabou não sendo muito divulgada. Havia o projeto de lei para acabar com... E a gente está fazendo algumas generalizações de linguagem aqui, foro por prerrogativo de função, etc. Mas vamos em frente. Para acabar com o foro privilegiado. Alguns senadores mais responsáveis do Senado começaram a coletar uma lista para o pedido de urgência, porque na época Renan Calheiros não colocava para votar, e eles precisavam de 41 assinaturas pedindo votação em urgência, porque aí o Renan Calheiros não poderia mais escolher se aquilo ia ser votado ou não. Eles estavam lá, alguma coisa como 8, 9 assinaturas, não conseguiam passar daquilo. Montamos no Vem Pra Rua um mapa do foro privilegiado, onde a gente dava o mapa do posicionamento de todos os senadores, apontando aqueles senadores que estavam a favor, os que estavam contra, que era nenhum, porque ninguém tem coragem de se manifestar publicamente contra o foro, a favor do foro privilegiado, e aqueles que estavam indefinidos. A população começa a telefonar, a procurar os senadores. A gente começou isso numa segunda-feira, na terça-feira a gente estava com 13 assinaturas, na quarta-feira a gente estava com 23 assinaturas, na quinta-feira a gente foi para 38 assinaturas, na sexta-feira a gente bateu as 41 assinaturas. Em uma semana, diante de pressão pacífica, mas efetiva, popular, conseguiu-se a aprovação de uma lista de 41 senadores, aquilo foi para votação
E adivinha, Felipe, você deve se lembrar, qual foi a votação no Senado? O negócio foi aprovado por unanimidade. Não teve um cabra corajoso o suficiente para votar contra aquilo, porque quando eles estão expostos, a coisa muda de figura. Ninguém votou contra, passou. Isso faz praticamente 700 dias, como você mencionou, está no colo do Rodrigo Maia. Mas o que precisa agora para a gente votar isso no Congresso? Porque se for votado, vai dar outra unanimidade. Ninguém tem coragem de votar contra isso. Só precisa Rodrigo Maia querer. Está sentado absolutamente no colo dele, ele não coloca isso para frente, porque isso fecha todo o acordo com os políticos que têm culpa no cartório, a galera do Centrão que já... Muito interessante, né? Realmente eu achei assim, ó, sensacional, porque eu creio que eles não conseguiram lá nos deputados federais, lá, né, no Congresso, conseguiram no Senado, não no Congresso, porque são 500 e poucos deputados federais, 500 alguma coisa ali, 507, 500 e... Aí não, é muita gente, então eu creio que o grupo Vem Pra Rua não é um grupo muito grande. É um grupo que está mais no Sudeste ali, né? Aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, não vejo muito esse grupo aqui, não ouço falar aqui, né? Eu creio que nos estados do Sul, alguns estados do Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, não tem esse peso todo como tem em São Paulo, lá, Rio. Então, muito em São Paulo, lá, né? Fazem muito protesto. Uma coisa que eu tenho uma crítica construtiva, né? Porque eu achei muito interessante o trabalho deles, mas eu creio assim, ó, que esse trabalho que eles fazem assim, de panelaço, buzinaço e protesto na Avenida Paulista, as coisas não resultam em nada isso aí. O trabalho tem que ser feito como eles fizeram lá em cima do Senado, aquela pressão nas redes sociais. Se fizer essa pressão em todos os segmentos dos legislativos para mudar leis, para acabar com algumas leis e para fazer novas leis, tá? Aqui tudo na legislação, para falar, democracia tem na legislação, é ali que nós temos que mexer. Se fizer um trabalho, como se fizeram ali no Senado, com apoio de grande parte da população do Brasil todo, nós temos que se unir a eles, né? Que eu nem conversei com eles ainda, mas o pensamento é o mesmo, né? Que queria fazer essas mudanças, que não tem partido político, uma coisa é só da população mesmo, que não interessa se é esquerda ou direita, é uma ideia que tem que ser feita, entendeu? E é assim que eles pensam. E então é isso aí mesmo, nós temos que se unirmos a eles, não unir a partido nenhum, nós temos que fazer a coisa da população mesmo e fazer todas essas transformações. Eu acho que dá para fazer, tenho certeza que dá para fazer isso aí. E falta a união da população. Se nós nos unirmos, nós conseguiremos fazer todas as reformas. Nós fazemos uma reforma tributária todinha que tem que fazer, nós fazemos uma reforma jurídica com as redes de anticorrupção, tá? A prisão em primeira instância, pode ser em segunda, mas para mim até em primeira seria bem melhor, um crime hediondo, tipo latrocínio, assim, porque aí os caras vão pensar 200 vezes em tocar um dedo no dinheiro público, que é muita sacanagem, muita roubalheira, e tem muito cara que roubou e tá aí, cara. A maioria dos presidentes botaram a mão no dinheiro, então até hoje ganhando dinheiro da sociedade, cara, com saláriozinhos de aposentadorias. Tem gente na política até hoje que roubou e tá aí, tá normal ali. Olha a discussão dos presidentes no segundo turno, os dois são ladrão, cara, os dois roubaram dinheiro público, os dois tiveram acesso a dinheiro indevido, dinheiro público, eles e os filhos deles também, e a população brigando ali entre um e entre o outro. Eu achei uma coisa ridícula aquilo ali, cara, ridículo mesmo. Acho que a população tem que se voltar assim, uma ideologia, uma coisa que melhore o país, sem direito a um cesto da pena, sem direito à prisão domiciliar, essa puridade também, esses benefícios todos que tem na prisão ali, né? O cara que tem que ir direto para a cadeia, tipo, prisão de segunda instância ou em primeira instância, tá? E o advogado tem que correr atrás para provar que o cara é inocente. Essa coisa que eles fazem de entrar no meio das rachaduras da lei ali, dizendo que não tem que ser julgado nessa instância, tem que ser julgado na instância X, não é assim. Tem que ser uma coisa direta, fazer uma lei bem seca, assim, que passa ali, fazer uma lei para passar sem jabuti nenhum lá, para acabar com a corrupção. Todas as leis de anticorrupção tem que fazer para poder termos corrupção a nível de primeiro mundo, né? Tem muito baixo o índice de corrupção, que é difícil acabar com a corrupção, acho que ninguém consegue acabar com a corrupção, né? Então tem que ser um índice muito baixo, assim, deixar um terror ali para ninguém fazer isso aí.
e também acabassem os benefícios deles, né? Muitos benefícios que eles fizeram leis para terem benefícios, tipo aposentadoria de governador, aposentadoria de deputado, essas facilidades de se aposentar que eles têm, esses valores que eles recebem, né? Essa coisa do dinheiro do fundo eleitoral de 4,8 bilhões que eles fizeram, que a gente ficou olhando, ninguém queria aquilo, eles passaram, a imprensa também chiou e a coisa foi, porque a gente não pode interferir. Agora nós vamos interferir. Tá? Agora não sei se esse governo atual agora, ele não sei se ele vai baixar, vai aumentar o teto da aposentadoria, o teto do imposto de renda, que está em 1.903, hoje o salário de 1.300, um salário e meio, já ganhando acima do salário mínimo já vai pagar imposto. E que coisa absurda isso, os caras com o salário é tão baixo que eles não aumentam o teto do salário, porque senão quase ninguém vai pagar imposto, né? Porque o pessoal ganha realmente isso aí mesmo, né? 1.900, 2.000, a grande maioria dos brasileiros. Então eles tocam imposto lá embaixo, já mais renda do brasileiro ainda. Então a gente vai fazer uma lei para aumentar, o governo Lula agora está falando que é 5.000 o teto que vai fazer, mas só falou e não vi nenhuma atitude ainda. Se não fizer, nós vamos botar um teto lá em cima também do imposto de renda. Então não tem que atuar nessas coisas aí que beneficia a população. Tem que se beneficiar a população, tem que tirar esses caras do meio aí que estão interferindo no objetivo nosso, que é dar renda, tá? A pessoa ter condições de adquirir renda aqui no Brasil, com o seu trabalho. É isso que nós temos que fazer, tudo que é referente a isso. Então tem que também diminuir o número de deputados, o número de vereadores, o número de senadores. Nós vamos mexer em todas as estruturas de governo. Nós temos que enxugar o máximo possível o peso estatal. Né? Isso aí foi comprovado que realmente isso é um dos grandes problemas que faz que a população não tenha renda. Então é isso que nós não vamos fazer. Nós vamos interferir em tudo isso aí. E vai lascar a coisa, mas com a nossa pressão, porque eles querem o voto. Eles querem ser votados. Então eles veem que se não fizerem essas mudanças, eles sabem que depois, quando tiver eleição, eles não vão ser mais votados. Nós vamos votar a relação dos caras que foram contra as ideias da população, e esses caras nunca mais vão conseguir se eleger. Então eles não vão querer isso, eles vão ter que ceder. Então vai ser isso aí é a carta que a gente tem na mão. Que eles querem continuar lá ganhando o salário deles, tendo bem ajustado lá, eles querem isso aí. E nós temos que acabar também esse dinheiro também que vai para os partidos políticos todo ano, lá 2 bilhões de reais lá, para depois pagar um salário para quem é do partido. Tipo agora, vou dar um exemplo, nada a ver, o Bolsonaro agora, o Bolsonaro vai receber aposentadoria de governo, aposentadoria de capitão do exército, e vai receber um salário do partido dele, que é o PL, né? Partido do Bolsonaro, Partido Liberal, vai receber um salário de 20 mil reais, esse partido em torno de 20 mil reais, o salário do fundo político, esse que a gente paga para eles anualmente. Então esse dinheiro também vai ganhar mais 20 mil reais ali, e mais uma grana mais os benefícios que ele tem por ser ex-presidente, né? Então tem um monte de benefícios, então os benefícios dele não mais de 100 mil reais por mês, tudo com dinheiro público. Tá? A aposentadoria tudo bem, é um direito dele, só que é um direito da justiça, mas não tem muita ética também, né? Porque os caras ganham o valor integral da aposentadoria, né? Enquanto que o privado não ganha o valor integral da aposentadoria. Então não é muito ético, né? Está ferindo o artigo 5º da Constituição, que é os direitos iguais para todo mundo. Então tem muita coisa errada, a gente vai mexer em tudo isso aí, diminuir o peso do Estado, vamos diminuir drasticamente a corrupção no Brasil, e o peso do Estado, a corrupção, e depois, com o tempo, a gente vai mexendo também nessas coisas aí de obras também, tipo decisões erradas, assim. Vou dar um exemplo assim, dos dois lados, assim, que está errado, assim. Por exemplo, assim, o Bolsonaro está fazendo submarino. Tem necessidade de fazer submarino? Usando dinheiro da ciência e tecnologia para fazer submarino. Com a ciência e tecnologia sendo pago, era a França que está fazendo a ciência e tecnologia, só estão fazendo o casco aqui. Os caras fazem o casco, a França vem com a ciência e tecnologia dos aparelhos ali, tocam lá dentro do submarino, e bilhões de reais estão gastando para fazer submarino. Tem necessidade de fazer submarino no Brasil? Não é um objetivo, né? Esse dinheiro podia ser aplicado investimentos em outra área, tipo vacinas, por exemplo. De repente não podia ter feito uma vacina também no Brasil, que o único país do BRIC que não tinha uma vacina própria aqui era o Brasil.
Todos os países do BRIC fizeram a sua própria vacina, o Brasil não, porque não tem investimento em ciência e tecnologia. Teve errado, não nessa área. E um erro da esquerda também foi aquela coisa do dinheiro da ciência e tecnologia, que os caras fantasiaram um cara de astronauta e mandaram para o espaço, sendo que o cara era astronauta. E fez a mesma viagem que esse brasileiro há pouco fez aí, numa nave privada aí também. O brasileiro fez na Soyuz lá. Então, o cara foi lá com um pezinho de feijão no colo, foi no espaço, voltou, é astronauta. Gastaram milhões, bilhões de reais em cima para fazer uma propaganda política, uma coisa que, né, é um marketing político que o governo fez. Nós temos astronauta, e a população está até hoje achando que nós temos astronauta. E daí? Enquanto que na época os cientistas da época diziam, não, pega esse dinheiro, investe aqui nós estamos precisando de dinheiro para investimento aqui do satélite e tal, na época, nunca me esqueço isso. Os cientistas que pediam essa verba, não mandar os caras para o espaço, e sim investir aqui na ciência e tecnologia de satélite, que é um Brasil que é uma coisa que tem um custo muito alto e é uma tecnologia muito importante. E o Lula não, na época lá o PT, não, temos que ter astronauta, não quero nem astronauta, coisa nenhuma, subir para o espaço qualquer um só. O cara botou um pezinho de feijão no colo dele, fica quieto, aí fica sentadinho, tu vai subir e voltar e não vai mexer em nada, não toque em nada. Foi uma viagem, que nem esse cara do privado fez há pouco tempo, aí, o guri que foi sorteado aí, que foi para o espaço também. Então são aplicações erradas de dinheiro. Eu dei um exemplo bem drástico, mas tem muitos exemplos que eu posso citar aqui de investimentos errados no Brasil. Mas isso é uma coisa para o segundo passo. Eu dei uma pesquisada no Google, tá, para fundamentar esse trabalho que eu fiz aí sobre dizendo que se tu diminuir o imposto, não vai diminuir a arrecadação. Tá? Que tanto os governos municipais, estaduais e federais, não vai diminuir a arrecadação deles, diminuindo o nosso imposto, né? Os impostos do Brasil. Nós vamos fazer uma reforma tributária e baixar drasticamente os impostos, e eles, com o tempo, eles vão arrecadar muito mais que arrecadam hoje. Porque nós vamos aumentar o dinheiro circulante da economia, né? Aumentar em torno de 4 vezes o dinheiro circulante da economia, então vai ter muito dinheiro na economia girando, muito consumo, uma renda muito boa de país de primeiro mundo, né? É muito baixa a nossa renda, muito baixa, eu já mostrei isso aqui para vocês. Então, vai aumentar esse valor circulante da economia e, consequentemente, os governos vão arrecadar um bom dinheiro no imposto baixo. Tá, isso aí. Então, eu busquei um fundamento no Google, achei um dos mais legais que eu achei foi da Sinduspharma, né, da Sindicato da Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo. Eles fizeram um trabalho muito bom em maio de 2012, né, e eles argumentaram justamente isso para apresentar para o Congresso na época, né, o governo, para baixar os impostos de medicamento, que foi feita uma micro-reforma tributária no Paraná, nos anos 2008, 2009, e essa micro-reforma tributária só nos medicamentos no Paraná, e aí mostrou que a arrecadação do governo lá do Paraná, na época dessa micro-reforma tributária, que baixou o imposto de 18 para 12, ele teve uma alta de arrecadação, mesmo baixando o imposto, porque aumentou o volume de venda de medicamento, aumentou o número de empregos também, aumentou o emprego no nicho, né, de medicamentos, no caso aí distribuidoras, farmácias, laboratórios, a logística dessa área de medicamentos. Então aumentou também lá, aumentou o emprego, aumentou muito o consumo de medicamentos também. E uma coisa interessante também é que diminuiu o atendimento nos postos de saúde nesse tempo, porque as pessoas tendo mais acesso ao medicamento, aí teve menos atendimento nos postos de saúde, né? As pessoas tiveram uma saúde melhor com esse trabalho de baixa dos valores de medicamento. Então foi muito positivo isso. Eles tentaram mostrar isso aí, e não só na área de medicamento, né? Eles fizeram um trabalho falando de toda a economia, mas eles queriam baixar a área deles, né? Que interessava a eles. Mas o Congresso, na época, recebeu eles, mas não aceitou fazer esse tipo de trabalho. Não aceitou porque assim, existe o CONFAS. O CONFAS é um órgão regulador no Brasil, né? Então, se tu baixa o imposto de um produto, se um estado baixa o imposto, no caso, o Paraná baixou o imposto do medicamento para 12, ele não pode fazer isso, porque se ele baixar, todos os outros estados têm que baixar também. Todos os estados têm que baixar. Se um ainda continuar com o imposto lá em cima, aí não dá, o CONFAS vai negar, aí tem que voltar de novo a ser um imposto de 18%.
Então, assim que funciona, né? Não pode ter aquela coisa da guerra fiscal que estava tendo, então o Confas se meteu nisso aí. Então, se tiver um acordo entre os estados, tudo bem. Se caso não tiver, só através da lei. Então, por isso que eles fizeram isso e foram no Congresso, para tentar fazer uma lei para baixar os impostos, só que o Congresso não quis fazer isso. Tá? Então, eu peguei como fundamento, né? O trabalho deles é um excelente trabalho, um muito bom trabalho do Sindusfarma, e eu tenho certeza que ele vai nos apoiar também para fazer esse trabalho, porque eles têm interesse também, nós vamos baixar os preços dos medicamentos também, em torno de 12% que eles queiram, né? Baixar o imposto de 18% para 12%. Então o trabalho deles é o seguinte, assim, Sindusfarma, Sindicato da Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo, maio de 2012. Tá? Aí o trabalho dele é muito longo, né? Eu fiz um resumo, dei uma sintetizada aqui no trabalho deles, uma das coisas mais interessantes do meu trabalho aqui. O Brasil tem um sistema tributário mais complexo e mais caro do mundo, que resulta em inibir o crescimento do país. Ademais, o sistema tributário do Brasil é injusto, porque ele tributa mais o consumo em detrimento da renda, é o que eu falei, né? E do patrimônio. O imposto de renda aqui no Brasil, que é desde 2016 que eles não estão atualizando a tabela de imposto de renda, né? Então agora já está em um salário mínimo e meio, já paga imposto de renda no Brasil, 1903 já paga imposto no Brasil. E é outra coisa que vai, olha, porque assim, ó, esse governo agora assumiu, disse que ia botar o teto de R$5.000, até agora não botou. Tá? Não botou, e se demorar demais, vai passar o tempo e vai ficar por isso mesmo. Aí o pessoal está com uma renda lá embaixo, ainda vão pagar imposto sobre um salário mínimo e meio. Imagina só como é que vai ficar a renda brasileira. Cada vez mais estão sugando. É imposto de renda, é imposto sobre produto. Então é isso aí que está matando a economia, né? Espero que esse governo cumpra a promessa de campanha de botar um teto de R$5.000 o imposto este ano já. E já era para ter feito isso há muito tempo atrás, desde 2016 que não estão atualizando. Então está muito baixo. A renda do Brasil já é ridícula, um salário mínimo ridículo, aí vai pagar imposto sobre 1903, um salário mínimo e meio. É isso aí. Continuando com a Sindusfarma. A redução de uma alíquota de um produto não significa que haverá uma redução na arrecadação tributária. Prova disso que pode mencionar que quando na crise da economia mundial de 2008, o governo brasileiro diminuiu o imposto do IPI dos automóveis, eletrodomésticos e material de construção. O resultado da redução das alíquotas não foi a redução da arrecadação. Ao contrário, essa redução permitiu ao consumidor consumir mais, gerando um aumento expressivo na arrecadação tributária, que cresceu em função do crescimento da economia, que é salutar, diferente da situação que está acontecendo no Brasil, e hoje continua acontecendo, né? Que a arrecadação tributária cresce não no crescimento da economia, e sim na majoração da alíquota. Majoração é aumento de alíquota. Então a arrecadação brasileira ela sobe, ela está crescendo, porque a economia não está crescendo, então não está subindo a arrecadação de imposto. Então eles estão aumentando os impostos, a arrecadação está crescendo no aumento de impostos. E este ano de 2022 houve uma coisa fantástica para eles. O governo federal e todos os estados de janeiro a dezembro do ano passado, de 2022, e o governo federal também tiveram recordes de arrecadação. Foi a maior arrecadação desde o tempo que estão controlando a arrecadação de impostos no Brasil. Desde do ano que estão fazendo esse tipo de controle, foi a maior arrecadação que tiveram até hoje de imposto. Tá? Porque teve uma inflação muito grande esse ano, no ano passado, uma inflação foi enorme, e como o imposto é sobre preço de venda, quando aumenta o imposto, acrescenta imposto sobre imposto. Então teve um aumento extraordinário de arrecadação no Brasil. A arrecadação do imposto relativo ao ano passado também, né? E teve uma queda de alguns produtos, né? Como a gasolina teve uma queda para 17% da energia elétrica. O ICMS, né, caiu por causa de uma ação das lojas americanas que fez com 9 anos na justiça isso aí, até que estourou em dezembro de 2021, deu no Supremo lá e deu um ganho de causa para as lojas americanas, né? Então eles conseguiram baixar o imposto por causa da lei da insensibilidade.
Então era essencial a energia elétrica, a gasolina, o gás natural e a telefonia. Então esses serviços eram e produtos eram a lei da essencialidade. Então como eram produtos essenciais, eles não podiam ter um aumento de 25%, 30% como estava tendo. Alguns estados até 30 e poucos por cento. Então baixou tudo para 17%. Eles reclamaram que iam perder bilhões, não sei quantos bilhões iam perder aí. E olha, eles bateram o recorde de arrecadação. Para tu ver, porque esses produtos, com a queda de imposto desses produtos, melhorou até o PIB do Brasil. O PIB, ninguém sabe por que melhorou o PIB do Brasil. Acho que o governo Bolsonaro fez milagre na época, no caso do ministro Guedes. Não, foi justamente essa causa que, além do ministro Guedes, também diminuiu 1/3 do IPI de 2 mil produtos, parece, 2, 3 mil produtos. Diminuiu 1/3 do valor do IPI desses produtos. Mas uma grande coisa que aconteceu foi o custo de energia elétrica diminuiu muito. Ficou 17% do ICMS. Até que no meu estado era 30%, alguns estados, parece que no Rio era 33%, alguns estados eram 25%. A gasolina baixou também, o ICMS da gasolina. Então aumentou muito o consumo de gasolina, muito, então melhorou também. Então a economia melhorou com esses 4 produtos que caíram em imposto. Então imagina só, fazendo tudo isso aí em todos os produtos no Brasil. Imagina só que não vai dar. Por isso que não podemos chegar num país de primeiro mundo tranquilamente se não fizesse esse trabalho. Voltando ao Sindusfarma aqui, ó, é luz corrente nos governadores, que é redução, isso aqui era uma choradeira, ó. É luz corrente entre os governadores, que a redução das alíquotas vai afetar as contas públicas, de modo de inviabilizar investimentos, pagamento da folha, e alguns aqui dizem que a redução pode deixar o país ingovernável. Olha só, cara, esses caras, cara, eles não conhecem a curva de Laffer da economia. Está ingovernável. Esse foi o argumento quando se votava o fim da CPMF. E esse tributo não existe mais, a arrecadação tributária só aumentou. Só aumentou. O governo federal e muitos outros estados desoneraram e diminuíram impostos na fabricação e venda de microcomputadores. Com resposta imediata, houve um crescimento da venda desse produto e os cofres públicos passaram a ter maior arrecadação desses tributos, em virtude do aumento do mercado formal. Aí aumentou a venda de microcomputador e eles ganharam no volume. É isso que eu falo, é isso que eu estou falando. Eles têm o mesmo pensamento, vários pensam assim também. Se tu diminuir o imposto no Brasil, o custo é um absurdo. Olha o imposto da gasolina, 80%, gasolina, vários produtos, 80%, 90% de imposto, esses produtos. É muito imposto que está pagando, então vai melhorar muito, vai aumentar inclusive a arrecadação dos caras, está tancando a economia isso aí. Tá. No setor de medicamentos, o setor do caso da Sindusfarma, a redução da alíquota do ICMS de 18% para 12% em 2009 no Paraná, em função de uma micro-reforma tributária, gerou um aumento significativo de ICMS naquele estado. Tá? E não foi só o ICMS, aconteceu todos aqueles benefícios também. Né? Portanto, diante desses exemplos, é de fundamental importância para a população brasileira que haja uma redução tributária, que haja uma redução tributária. Então, esse é o fundamento, né? O fundamento do meu trabalho. Então, os caras fizeram um texto em 2012, até hoje vigora a mesma ideia, porque os caras não fazem a lei. Eles não estão fazendo a lei, eles não fizeram a reforma tributária, estão esperando fazer uma reforma tributária, não fizeram. E se fizerem a reforma tributária também, ela não vai ser essa reforma tributária que nós vamos fazer. Redução dos impostos lá embaixo, a nível de país de primeiro mundo. Se esse país de primeiro mundo tem os impostos desses produtos e consegue gerar receita para ser esses países que são, para a população ter essa renda que tem, então será assim. E nós vamos fazer isso aí. Bom, acho que a mensagem está dada, né? É um vídeo muito longo, não falei que tudo tem que falar, tem muita coisa ainda, mas é importante dizer o seguinte, assim, ó, que essa revolução, tá, que a gente pode fazer no Brasil, uma revolução democrática, ela basicamente tem que ser só da economia, nós não vamos usar mais nenhum assunto, só assuntos econômicos, assim, coisa que influencia na qualidade de vida do brasileiro, na renda,
né, nas coisas que as coisas prejudicam isso de corrupção, peso do Estado, essas coisas todas, baixar imposto, essas coisas, somente isso. Tá? A gente não vai discutir assuntos assim, que é muito perigoso, esse poder todo, que vai ser um poder paralelo, né? Tipo aborto, essas coisas assim, a gente não vai discutir nada disso. Não vou falar só de economia, tá? E uma coisa que vai beneficiar a todos, a sociedade como um todo. Alguns grupos econômicos talvez percam alguma coisa, mas como a sociedade toda se beneficiando, o que importa. Tá? Nós temos que se preocupar com todo mundo, aquele aposentado que ganha um salário ridículo de 1.212, 70% dos aposentados do Brasil privados ganham 1.212, o salário mínimo, né? Então é isso que a gente tem que se preocupar, nós temos que se preocupar com o brasileiro. Então vai ser uma coisa muito nacionalista, isso que é nacionalismo, isso que é ser patriotismo, ser patriota, é fazer um trabalho desse e se engajar e tentar fazer essas mudanças. Aí sim vai melhorar o Brasil, com certeza vai. É uma ideia tão boa, na minha opinião, não porque eu fiz, que eu acho que é um novo sistema de governo que pode ser até abraçado por outros países. Eu acredito até que a Argentina tem uma economia muito semelhante à nossa, e os problemas também são, eu dei uma olhada por cima assim na Argentina, eu acho que também esse tipo de trabalho na Argentina também daria certo. Seus irmãos argentinos lá também, se alguém estiver vendo esse vídeo, quiser comentar com o pessoal para poder absorver a ideia, eu acho que seria uma boa, uma coisa que se pensar, de se trabalhar. E também uma coisa assim, esse trabalho que eu fui sozinho, esse trabalho, tá? Eu mesmo sozinho em tudo aqui, a gravação, escrevi, eu tenho coisa de anos atrás, sei que vou escrevendo tudo que é coisa assim, e demorei até para fazer esse vídeo. Demorei por umas coisas assim bem, que eu não vou falar aqui, que eu tenho que ter vergonha de falar o porquê. Mas assim, ó, então eu não vou conseguir fazer sozinho esse trabalho no Brasil, lógico que não, ninguém consegue. Então vamos precisar de pessoas que se engajem também no sentido de organização desse sistema, desse novo sistema de governo. Então eu vou precisar de gente na própria cidade, que vou precisar de gente aqui em Porto Alegre também, que me apoie, que se junte, que forme um grupo, que se comunique para fazer o tipo de trabalho. E nós temos que ter um maior número de pessoas inscritas no canal, que as pessoas inscritas, o número de pessoas inscritas vai ser nossa identidade nesses poderes para apresentar, ó, eu tenho aqui, ó, inscritos aqui na cidade, tantos mil pessoas, tem inscrito no estado, tantas mil pessoas, tem inscrito no Brasil milhões de pessoas. Então as pessoas a classe política vai abrir os olhos. À medida que a gente começar a ficar conhecido, os influenciadores digitais aí, quem puder ajudar também, à medida que a gente ficar conhecido, o trabalho ficar conhecido, aí os caras vão começar a se antenar, para um pouquinho, os caras se organizaram, não vai dar mais para nós fazer essas coisas, não, tem que seguir uma linha, se não seguir essa linha não vai ser mais eleito, nós vamos sair da política. Então eles querem continuar na política, eles querem continuar com aquele salário deles, aquela estruturinha deles, aquela vida boa, então eles vão apoiar. Tem uns por ideologia também, tem uns que vão apoiar por ideologia, que não existe também, existem muitas pessoas boas nesse meio também. Então é o seguinte, eles vão nos apoiar. Então esse trabalho vai começar a ficar fácil à medida que a gente começar a ampliar o conhecimento do Brasil em relação à Revolução Democrática. Quanto mais gente souber que existe, que alguém está planejando, que um grupo de pessoas, que grupos de várias pessoas de várias cidades, de vários estados estiverem engajados nessa ideia, a coisa anda, a coisa vai. Então nós precisamos urgentemente isso, inicialmente. Nós temos que ter muitos inscritos, muitas pessoas difundindo o trabalho, difundindo o vídeo, para poder cada vez mais pessoas conhecerem isso, para poder, porque realmente eu acho, não sei, cara, está bem claro ali que a mudança que a gente pode fazer no país, né? Eu não sei se alguém não concorda com alguma coisa, alguém tem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através das redes sociais que eu vou deixar no final do vídeo ali, para me explicar melhor, porque está muito fácil de entender o que dá para fazer, o que dá para mudar no país. E olha a transformação que a gente pode mudar no país. A transformação, cara, eu fico impressionado do que a gente pode fazer nesse país. Uma melhora de vida significativa na população brasileira, a pessoa vai aumentar o sistema brasileiro com um salário muito melhor, uma renda, uma qualidade de vida. A pessoa trabalha com o seu trabalho, consegue dar um fruto, uma condição melhor para a sua família e para si próprio, qualifica a sua educação e assim por diante. Assim, vai ser, o negócio é muito grande mesmo. Então acho que é isso aí, não sei mais o que eu tenho que falar, mas é isso aí.